Bom, agora sim, dando as boas-vindas. Eu peço desculpas por estar aqui, né, dentro de um carro, mas é porque nós acabamos de realizar o nosso fórum de empreendedorismo e valor em saúde aqui na Câmara dos Deputados, então por isso eu faço daqui, mas com toda a atenção do mundo a esse tema que é muito importante. Nós estamos iniciando então a nossa última aula do ATS em pauta, né, uma discussão super importante, super atual e que não tenho dúvida que é o futuro da avaliação de tecnologias, que vai ter que olhar para essa necessidade, né, de olhar novos modelos, modelos inovadores para, de fato, o acesso acontecer. Não só a avaliação de tecnologias, mas também fazer essas tecnologias chegarem a quem tem que chegar, ao paciente, ao sistema de saúde, né? Então, sem dúvida que esses modelos vão fazer parte da nossa rotina cada vez mais, já fazem, e a professora Mariana vai trazer isso para a gente aqui. Eu quero agradecer imensamente a professora Mariana Macedo. Ela é mestre pela FGV, ela é farmacêutica e ela também atua como gerente estratégica na maior indústria do mundo, que é a Johnson Johnson Innovative. Ela vai trazer esse conhecimento que ela agregou no mestrado dela e que ela tem em prática também no trabalho. Então, Mariana, você é uma amiga, né, que a ATS me deu e que o acesso me deu. Eu fico muito feliz de você estar aqui para encerrar esse ciclo de palestras, né, a segunda edição do ATS em Pauta. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. A palavra é sua. Mariana, eu acho que eu não Oi, estou. Vocês estão. Ah, agora sim, estou te você ouvindo. está me ouvindo? Ah, eu também não Agora estava sim. ouvindo ninguém. Ah, agora sim, agora tá te ouvindo. Já te apresentei, então, agradecendo imensamente a sua disponibilidade, o quanto é bom estar com você. Pedir desculpas por estar aqui do carro, você sabe que a gente estava no Fórum de Empreendedorismo em Saúde, Sim. mas que a gente não tenho dúvida que nós vamos encerrar esse nosso dia, né, para o nosso laboratório de pesquisa que atua nessas frentes todas, ter você para falar aqui de um tema tão atual e tão necessário. Muito obrigada, a palavra é sua. Você pode compartilhar a tela como você preferir. Obrigada. Boa. Enfim, não escutei um pouco da sua apresentação, mas tenho certeza que foi ótima. Então, eu que agradeço, na verdade, já de antemão aqui o convite para estar com você, mas também acho que grande parte daqui são seus alunos, né, sua turma. Então, eu que agradeço aí por todos terem aderido ao tema e a gente falar um pouquinho aqui sobre risco compartilhados, algumas formas que podem ser feitas e discutir. Eu acho que o objetivo aqui é a gente trocar, na verdade. Então, vou compartilhar aqui a tela. Não sou a pessoa mais tecnológica, mas vai dar certo. Já deu, já estamos vendo. É só Ah, colocar tá em modo vendo? apresentação. Boa. Então, eu não estou vendo ninguém, então, Elaine, você vai me orientando, me guiando aí um pouquinho. Tá Tá ótimo. bom? A ideia, Mariana, é você falar, fazer toda a sua fala, ao final a gente abre para perguntas. Ah, E eu vou tá pedir a ótimo, então. ajuda dos alunos para eles irem admitindo as pessoas que estão chegando aí. Tá bom, tá bom. Gente, enfim, aí a dinâmica que vocês preferirem, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho aqui de risco compartilhado, e aí até trouxe um slide, porque a gente vê, enfim, vários nomes que no final do dia é a mesma coisa. Então, só um pouquinho aqui de contexto, né, do porquê que esse tema veio tanto à tona, por que hoje se fala tanto em risco compartilhado, ou modelos inovadores de acesso, ou management agreements, acordos de entrada, enfim. A gente sabe, né, acho que não é novidade para ninguém aqui, que o fornecimento, os medicamentos, né, de uma forma geral, eles vêm evoluindo cada vez mais inovadores e vêm representando, né, trazendo um ganho significativo para a população em termos de expectativa de vida. Então, isso faz com que a gente tenha paciente cada vez, não paciente, né, mas população cada vez mais vivendo mais, automaticamente doenças crônicas, né, ou raras até por mais tempos, tem um avanço tecnológico e toda essa inovação chegando. Então, o sistema de saúde ele começa a discutir, não só de hoje, já de um tempinho atrás,
como ele se estrutura ou o que pode ser feito, e tanto no público e no privado, para conseguir absorver essas tecnologias que trazem sim um benefício para o paciente, acho que isso é inegável, mas também traz um desafio para o sistema de saúde como um todo. E acho que isso não é um dado isolado nosso aqui do Brasil, né? Acho que está todo mundo discutindo formas de se fazer isso. Então, é daí que se começa a explorar, né, outras formas e vem muito esse assunto, né, o modelo que começou a ser implementado de risco compartilhado, alguns acordos ali com algumas empresas. Tá, então o que que é isso? De forma bem geral. Então, nada mais é do que são acordos entre empresas e pagadores, então quem vai pagar por essa tecnologia, que permite com que a cobertura desses novos medicamentos sejam feitas, né. E um ponto importante é que, com a aceleração da chegada dessas inovações, desses medicamentos, também traz para a gente, e aí não só a parte financeira, mas também algumas incertezas ali, até clínicas, muitas vezes, em relação ao seu desfecho. Então, nada mais é do que isso. É simples, mas é difícil de aplicar, não é todo mundo que consegue, e a gente tem um desafio aí importante na frente. Então, entre quem, né, é feito esse acordo? Então, financiador, quem vai pagar essa conta, então pode ser uma instituição de saúde específica, pode ser um hospital, pode ser uma clínica, pode ser uma operadora ou pode ser um Ministério da Saúde, um sistema todo, e quem vai fornecer essa tecnologia em saúde. Então, um acordo é feito basicamente entre essas duas partes. E com a motivação que eu falei um pouquinho antes, né? Então, elevados custos e incertezas associadas a tecnologias que chegam cada vez mais precoces, incerteza ali de algum benefício clínico ou de quanto tempo esse paciente vai ter que ficar em tratamento, do volume, dependendo da instituição que a gente está falando, pode sim ter uma incerteza em relação ao volume de quantos pacientes eu vou ter que aportar a partir dessa incorporação e a própria efetividade da tecnologia. Então, ele vem muito para ajudar a responder ali algumas dessas perguntas. E aí o nome, né, que eu falei um pouquinho no começo. Tem vários nomes, então hoje mundialmente não se tem um nome definido, então a gente vai ver aí em diferentes materiais, em diferentes trabalhos, publicações, enfim, palestras, vários nomes. Eu particularmente acabo usando muito o modelo inovador de acesso, mas confesso que eu já estou repensando, porque muitos deles, principalmente os baseado em valor, financeiro, já são comumente feitos, então eu já não sei mais o quão inovador é nesse sentido uma parte. Então a gente tem, enfim, contratos baseados em valor, outcome based contratos, risk sharing, que é o mais comum que a gente escuta. Então, vários nomes, mas que no final a gente está falando basicamente do mesmo tema. E aí, já entrando, né, um pouquinho do que são. Então, existem vários tipos, né, desses acordos. Eu vou chamar aqui de modelos inovadores de acesso para facilitar aqui a nossa comunicação. E existem vários tipos. Então, acho que a primeira separação é se ele é um modelo financeiro ou se é um modelo baseado em performance, né, baseado em desfecho. E a diferença dele basicamente os financeiros, eles vão administrar, né, e trazer ali um olhar, um cuidado muito mais para a incerteza relacionado ao impacto orçamentário dessa nova tecnologia, ou seja, você não tem nada ali, analisando dados ou desfecho ou performance daquela tecnologia, é para endereçar de fato algo financeiro. E os baseados em performance ou desfechos, esses sim, têm uma avaliação de desempenho do produto, do valor pago por desfecho, ou seja, pelo aquilo que o produto promete entregar, e ele também tem um objetivo financeiro, afinal de contas, o sistema quer pagar, mas para quem de fato vai ser beneficiado com o que a tecnologia promete. Então, logo no início, a gente já pode separar esses dois tipos e eles têm vários modelos de como ser implementados. Então, descendo mais um pouquinho, né? A gente fala que vai descer a nível, né, desses tipos de modelo. Então, eles são divididos pelo mecanismo. Independente de ser financeiro ou de ser baseado em performance, eles podem ser feitos para o que a gente chama de nível de paciente, né, para um paciente específico, para aquele paciente que não teve desfecho, ou para a população que a gente está falando de determinada patologia. Então, população, estou falando de um grupo de pacientes, então posso falar eu trouxe aqui, por exemplo, todos os pacientes elegíveis ao tratamento dentro daquele país. E quando eu falo de paciente específico, eu estou falando do indivíduo, né? Então, se aquele paciente não entregou determinado desfecho, eu faço o acordo um pouquinho mais específico nesse sentido.
E aí, depois de você definir qual tipo de acordo que você vai pensar em estruturar com determinada instituição ou sistema de saúde, qual nível que você vai falar, a gente entra em qual desenho desse modelo ou desse acordo que vai ser compartilhado. E aí eu brinco que o céu é o limite, né? A gente tem vários tipos, tem tipos que às vezes não está aqui, enfim, por algum motivo surgem, mas eles acabam se dividindo se é um desconto direto, que é o mais comumente utilizado, né, então você simplesmente dá um desconto na tecnologia, ou se ele está ligado a algum volume. Pode ser teto de gasto, pode ser início de tratamento, enfim, quando a gente fala ali de financeiro. Falando dos baseados em performance, eles também são ligados a algum certo tipo de volume, mas principalmente ligado ao desfecho que aquela tecnologia está entregando, né. Então você pode ter acordo que se o paciente não atingir um endpoint, acordado, vai ter uma bonificação, vai ter um ressarcimento, enfim, eu vou entrar um pouquinho nesses pontos com vocês, mas basicamente são mecanismos que você cria ali para você gerenciar a incerteza ou até controlar, o impacto financeiro, enfim, orçamentário que é a entrada, né, que a incorporação dessa tecnologia pode trazer o sistema de saúde ou para aquela população que ambas as partes estão compartilhando ali. E aí entrando um pouquinho em cada tipo, tá. Se eu estiver falando rápido, gente, por favor, vocês me levanta a mãozinha aí que eu não estou vendo. Então financeiro, como eu falei, tem vários tipos. O principal deles, e simplesmente porque é o mais comumente utilizado, é o desconto e é um reembolso, então é um acordo ali feito entre as partes. Em alguns países é confidencial, aqui no Brasil não necessariamente, né, ele é público ali, quando a gente fala de sistema único de saúde, mas em entidades privadas ele acaba sendo e nada mais é do que a redução do preço de tabela. Então é feito um acordo e é feito um desconto ali, uma redução do preço para determinada incorporação, né, para absorção de determinada tecnologia. Um outro modelo também de risco compartilhado ou de acordo de entrada de tecnologia financeiro também, a gente pode falar olhando para paciente, estipular um volume ou um teto de gasto. Então, como eu coloquei aqui na descrição, então ele é baseado no volume, né, e a empresa fornece gratuitamente o volume que se exceder, né, ou aquele limite acordado. Mas a gente falando de pacientes, então quantos ampolas determinado paciente vai precisar usar para tratar determinada patologia. Vamos supor que sejam 2, determinado paciente precisou de 3, então passou aquele limite e aí a empresa se compromete a fornecer de forma gratuita. Eh, Também falando ainda bem específico para paciente, o início de tratamento gratuito. Esse está começando a ser um pouco mais explorado, então tem alguns casos começando a serem discutidos, tanto na esfera privada, na esfera pública ainda, bem de forma, digamos assim, tímida, né, a gente ainda não tem visibilidade em relação a isso, mas a empresa fornece o tratamento inicial, né, de forma gratuita daquele paciente, e a partir de determinado momento a instituição ou o sistema de saúde começa a arcar com o custo do tratamento desse paciente. Então, é o que a gente chama muito de início de tratamento, acaba sendo mais utilizado ou mais discutido para patologias ali onde o tratamento tem, dose de manutenção e uma dose de titulação inicial, ou precisa de um tratamento de indução ali no começo do tratamento e depois segue já, de uma forma mais estruturada. Então, esse tipo de doença ou esse tipo de tratamento acaba favorecendo esse modelo de discussão. E a nível populacional, né, então também temos o teto de gasto, e aí diferente do que eu comentei anteriormente, onde você determina o volume ali por paciente, aqui você está falando para todos os pacientes, né, e se passar de determinado volume, a empresa segue, né, ela arca com esse custo e não mais a instituição que fez a absorção. E o preço por volume. Então, são preços escalonados que vão diminuindo conforme o volume daquela tecnologia vai sendo absorvida, vai sendo comprada pela a instituição. Então, acho que aqui a gente consegue ver que, pela descrição deles, todos eles são mecanismos que eles estão muito mais linkados a controlar
o gasto, no sentido de dar uma previsibilidade também para a instituição. Vamos falar que esses acordos são comumente utilizados para a entrada de tecnologias, né, então tecnologias novas, do que avaliar se a determinada tecnologia vai entregar de fato aquele benefício clínico ou não. Então está muito mais ligado a esse controle financeiro de impacto orçamentário para trazer alguma previsibilidade. E aí os modelos, então, baseado em performance, que também vão se dividindo se são nível paciente ou nível população que foi acordado. Então, o primeiro que eu trouxe aqui é a cobertura, né, a gente está falando de nível paciente, uma cobertura do desenvolvimento de evidência, ou seja, é feito a incorporação da tecnologia, o tratamento é ofertado para o paciente, né, de forma temporária, mas o paciente ele precisa concordar que aqueles dados, ou seja, o desempenho da tecnologia durante o tratamento dele vai ser coletado. Então, é um modelo onde gera um estudo, né, praticamente, desse paciente. E é vinculado ao acordo não, o aceite do paciente a participar desse modelo. Um segundo modelo, também a nível de pacientes, é o pagamento por resultado, que a gente acaba ouvindo muito, principalmente no privado, no sistema público, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente tem algumas dificuldades. O pagamento, né, para a empresa, então seja instituição privada ou pública, enfim, ela paga ao fornecedor do medicamento somente se tiver a obtenção da resposta pré-estabelecida em contrato para cada paciente. Então, exemplo, se o desfecho é limpar a pele do paciente, o paciente tem uma doença de pele, psoríase, por exemplo. O objetivo é limpar a pele desse paciente. Se o paciente obtiver essa resposta, e aí tem todas as regras, a instituição, né, que está fazendo a aquisição realiza esse pagamento, senão o fornecedor que fica com esse custo. Então, é ligado ao desfecho do paciente. Também, no nível de paciente, esse é o último aqui da parte de performance, a cobertura do tratamento ela só continua se ele atinge esse endpoint, né, esse desfecho pré-estabelecido em determinado momento. Então, por exemplo, é um tratamento crônico, ou que seja um tratamento que vai durar 2 anos, mas o acordo é feito que se o paciente não atingir 80% da resposta nos primeiros 3 meses, esse tratamento não vai ser continuado, né, ou seja, a instituição não vai continuar tratando esse paciente. E aí por vários entendimentos, ela pode entender que não é a melhor opção terapêutica, ou ela pode entender que o paciente não está respondendo àquela tecnologia, enfim, aí vai depender da patologia que a gente está falando, da droga, enfim, ou do mecanismo ali que estiver sendo discutido. Falando um pouquinho a nível populacional, também tem o mesmo modelo que a gente tem em paciente, como uma opção, onde o pagador cobre temporariamente o tratamento de todos os pacientes elegíveis ali que foi acordado, ou seja, você não precisa mais do aceite um a um do paciente, você está falando da população, enquanto você estuda e avalia o desempenho dessa tecnologia. Então, você fornece a medicação, mas ao mesmo tempo você está vendo se a tecnologia está funcionando ou não e vai conduzido esse estudo. E, por último, né, o pagamento por resultado, onde a empresa paga pelo tratamento fornecido e depende, sim, de um resultado acordado, mas aí mais para a população. Então, se X% da população falhar o tratamento nos primeiros 3 meses, eu não vou fornecer. Então, eles são bem parecidos, e aí a principal diferença é que o desfecho não está vinculado a um paciente, mas sim ao pool de toda a população elegível que está ali nesse acordo. Então, acho que a avaliação, né, ali, quando ela está ligada à parte financeira, vem muito para dar previsibilidade, ter um controle ali de impacto orçamentário da entrada dessas tecnologias, e quando a gente fala de performance, tem sim, com certeza, uma parte vinculada a impacto financeiro, mas sempre ligado se a tecnologia está de fato entregando aquilo que ela prometeu. Então, quando você tem alguma incerteza, acaba sendo uma boa opção, né, apesar dos seus desafios, você ter esse tipo, de acordo ou de conversa ali com o pagador, que está ali tratando desse acordo. Então, são muitas opções,
que a gente tem hoje, né, para fazer esse tipo de acordo, é algo que está começando ainda, não é algo comum de se ver, todas as instituições estão fazendo, requerem uma certa estrutura em relação a isso, tanto em relação a dados, em relação a pessoas, em relação a sistema operacional, em relação a entendimento mesmo, capacidade técnica, se você vai ter profissionais que vão conseguir fazer essa avaliação e acompanhar o paciente, porque lembra, a gente está falando basicamente de tecnologias novas, né? Então, a gente não tem um volume de profissionais treinados ou super especializados naquela tecnologia ainda, ou como tratar determinado paciente. Então, isso tudo acaba entrando na avaliação quando você vai pensar na possibilidade de implementar um modelo ou outro, ou os acordos de uma forma em geral, e até por isso que o modelo que eu trouxe lá no começo, que é o mais simples, né, de desconto, que é o mais comumente utilizado, acaba sendo utilizado, porque ele acaba não requerendo tanto essa especialização, né, tanto de sistema quanto de pessoas e de dados ali na transação. E aqui eu tentei resumir de uma forma um pouco a operacionalização. Então, de uma forma simples, você tem um medicamento novo ou uma nova indicação chegando, né, para você fazer o acordo, e aí você vai ter as opções. Então, se você for fazer clínico ou se você for fazer vinculado ao volume. Se o desfecho clínico for esperado ou alcançado, o financiador reembolsa 100% do custo ali do tratamento, ou se o volume dos pacientes está indicado, está dentro do esperado, então o financiador de fato arca com esse 100% do tratamento. E a outra linha aí, dependente se o acordo foi em desfecho clínico ou volume, se não atingiu o desfecho clínico esperado, né? Se ele não alcançou, ou se o número de pacientes foi além do esperado ou do acordado ali, determinado acordo, o fabricante acaba arcando com uma parte desse custo do tratamento, e essa parte varia, enfim, de contrato para contrato. Então, acho que o mais importante é que o sistema, de uma forma como um todo, seja fornecedores, né, de medicamentos e insumos, seja as instituições privadas ou públicas, sejam os prestadores, estão discutindo e buscando formas de conseguir absorver essas tecnologias novas, que há um reconhecimento do real benefício que eles estão trazendo para o paciente, mas tem seus desafios do sistema. Então, que bom que a gente está discutindo como e não mais se faz sentido ou não ter inovação. E aí aqui um pouco de quem participa, né, então acho que é um pouquinho do que eu já trouxe. A fonte pagadora, e aí pode ser operadora, prestador ou governo, o fornecedor, a indústria de insumo ou de medicamentos, né, na sua grande maioria, e um ponto muito importante, principalmente quando a gente fala dos modelos baseado em desfecho, em performance, você sempre tem uma entidade independente participando desse acordo, né, para que possa ser feita a avaliação, para que possa ser feita a operacionalização de todo esse movimento e até para ajudar na construção do próprio modelo em si. Então, você sempre tem as 2 partes interessadas, podemos dizer assim, mas você sempre tem uma parte neutra ali fazendo essa intermediação, olhando, enfim, se o que foi acordado está sendo cumprido, fazendo essa interoperação ali, né, entre as partes, até porque em alguns acordos você tem sim uma parte de dados, a gente tem toda uma parte de uma legislação de LGPD que precisa ser seguida, então é muito importante que você ter essa terceira parte participando do acordo. E aí aqui, de forma bem breve, eu trouxe alguns exemplos, né, então como eu comentei, a maior parte das incorporações eu trouxe de sistema público de saúde, a maior parte das incorporações hoje ainda são feitas baseada em volume e desconto, né, direto, a gente já tem algumas tentando outros modelos, e aí aqui eu trouxe uma que foi feito da parte financeira, mas já num modelo um pouquinho diferente. Então eles olharam teto de gasto, então a empresa bonificava, né, com 20% do volume de pacientes nos 3 primeiros anos. E aí, gente, todos esses exemplos aqui são públicos, né, vocês conseguem pegar ali os relatórios no site da Conitec, tá. Então eu trouxe esse aqui, que é do Aylia, que foi feito em 2019 para edema macular diabéticos. Então, é um modelo um pouco diferente, não é só
o volume da população em 5 anos, baseado num desconto que eu estou dando, né, para o Ministério da Saúde. Não, ele traz uma bonificação, ele vincula ali um teto de gasto por ano, então já é um pouquinho diferente, mas ainda financeiro. E acho que, falando de performance, o exemplo que a gente mais ouve falar na mídia aí durante já um tempinho é o do Zolgensma, que é o medicamento para AME, doença super, super rara, que foi firmado lá atrás, né, entre a empresa fabricante e o Ministério da Saúde, e ele ainda está em processo, né? Então, o acordo foi feito, mas como eu comentei, o acordo baseado em performance ali, né, em desfecho, ele é mais difícil de ser feito, mas então eles estão em fase de discussão, né, do modelo de implementação. A gente espera, né, Elaine, que em breve finalize esse esse acordo, mas acho que é uma sinalização muito positiva de que dá para fazer, mesmo num sistema como o nosso de saúde público, que é bem fragmentado aí, né, em 3 níveis, em 3 esferas distintas. Aqui um pouquinho de como foi esse acordo, né, de acesso gerenciado, na verdade não de como foi, da proposta e do que eles estão discutindo um pouco, então tem muita questão de volume máximo de aquisição e da empresa arcar se passar com aquele volume, mas ainda não está definido. Eles estão em fase de definição e pode ser que a gente tenha aí o primeiro acordo baseado em desfecho em performance no SUS. E aqui eu trouxe um outro exemplo do Reino Unido, que está um pouquinho mais avançado que a gente, mas a gente tem muito acordo que são confidenciais. Então, por mais que a gente entre no site, tudo direitinho, eles são confidenciais ali, enfim, entre empresa fabricante e a instituição, aqui no caso, o governo, né, do Reino Unido, mas foi um acordo também de uma outra terapia para retina, também para o tratamento de degeneração macular, onde também era, e aí eu trouxe o exemplo aqui da parte financeira, onde o Estado paga um teto, né, um máximo de injeções, que é, nesse caso é tratamento, que é uma injeção no olho, por vista tratada, e se passar desse volume, que era o que a empresa estava demonstrando ali no dossiê, no momento da submissão, que cada paciente precisaria de X tratamentos, e se passar desse volume, a empresa entrega esse medicamento sem custo, ou seja, ela arca com esse tratamento. Então, trouxe aqui alguns exemplos, a gente tem vários surgindo por aí. Uma parte não tão feliz para a gente é que grande parte deles acabam sendo confidenciais, mas alguns a gente consegue ter acesso, eles conseguem publicar, ou a própria indústria publica ali, porque é um trabalho bem difícil, né? E um trabalho que está começando, então é legal a gente compartilhar para que outros sejam feitos. E aqui eu trago uma conclusão bem simples, né? Hoje, acho que não é novidade, vocês passaram por essa aula, se não me engano, foi com a Lu, de que a análise de custo-efetividade tem sido a mais utilizada para avaliar incorporações de novas tecnologias, tanto no público quanto no privado, ou instituições específicas, mas hoje a gente discute isso, o sistema de saúde como um todo discute se essa seria a única forma de fazer a incorporação. Será que essa é a melhor forma de fazer análise? Então, é uma discussão que está viva, acho que vocês devem estar acompanhando bastante isso. Os MEIAs, eles vêm como uma opção para ser utilizado, né, de forma ali mais efetiva, até para acelerar ou ampliar acesso de alguns medicamentos, principalmente nas situações, como eu comentei, que tem alguma incerteza, tanto clínica quanto econômica, né, as inovações estão vindo cada vez mais rápidas e a gente não pode negar que elas têm um custo associado, né, tem o valor da inovação ali sendo trazido, né, também na mesa. Então, eles podem sim ser uma possibilidade, mas também tem desafios. Então, a depender do sistema de saúde, né, a gente tem desafios como infraestrutura, instalação, enfim, monitoramento de dados, como eu vou monitorar o consumo de determinado medicamento ou tecnologia, toda essa fragmentação e a própria confiabilidade. Né? A gente não pode fechar os olhos e achar que todo mundo senta na mesa super confortável. Não, a gente está começando a fazer isso, mas ainda existe muita desconfiança de todas as partes. Então, tem risco, sim, associado nessa implementação. Então, por isso, com muito cuidado que ele vem sendo avaliado, vem sendo discutido e vem sendo, acho que calmamente aí implementado, mas vem.
Então, acho que a notícia boa é que a gente hoje discute mais, como eu falei, né, o como do que se de fato a inovação tem que ser absorvida ou não. Então, acho que é um pouquinho do que eu queria compartilhar aqui com vocês e acho que a gente pode abrir para conversas. Muito obrigada, Mariana. Acho que foi muito esclarecedora. Sua didática fantástica, viu, senhora? Foi maravilhoso. Você mostrou muito claramente como esses acordos eles podem acontecer, como esses modelos, né, de acesso podem acontecer e mostrando, trazendo exemplo de que existe. Né? E eu gostei de uma fala sua que foi que antes a gente discutia se era possível, né? Nós que somos um pouco mais experientes, digamos assim, nesse trabalho, né? Nós estamos falando de algo que se discutia se era possível, especialmente no SUS, e que hoje a gente já vê acontecendo, alguns mais claramente, que todo mundo tem acesso, outros a quem tem experiência trabalhando nisso exatamente, né? Então, foi fantástico a forma como você trouxe, né? Leve e fácil de entender todos esses processos. Eu pergunto se tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Mãos levantadas, alguém quer abrir a câmera, o microfone? Que eu tenho pergunta. Mariana, na sua experiência, assim, né, você tem uma experiência bastante importante nas indústrias, né? Na indústria, na área de indústria, e eu gostaria que você comentasse, assim, porque a gente está aqui numa disciplina de ATS, uma disciplina que foi criada por mim na universidade, né, em 2019, então é algo muito recente, é a segunda vez que eu oferto a disciplina, né, eu acho que outros professores, enquanto eu estava fora na Anvisa, ofertaram, mas o que eu falo muito para os alunos de ATS e os de economia e gestão também, é que esse conhecimento é um conhecimento valiosíssimo para quem quer atuar na indústria. Eu queria que você comentasse o quanto vocês estudam, o quanto vocês precisam se atualizar, né? Tanto tecnicamente quanto da parte de gestão. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de como aprender a fazer ATS, enquanto o Brasil também está se desenvolvendo nisso. Sim. Ó, pergunta difícil, hein? Pergunta de professora. Olha, eu acho que você trouxe pontos muito importantes na fala. A gente, enquanto indústria, a gente tem vários desafios, porque o sistema de saúde muda, a indústria também muda e as tecnologias estão chegando. E a gente tem o grande desafio que eu acho que é de. E aí eu vou falar sobre a minha perspectiva na indústria, mas eu acho que para todo mundo que participa da cadeia de ATS, digamos assim, como um todo, que é como a gente consegue fazer esse link, né, proporcionar o link para desenvolver novas tecnologias, olhar para o nosso sistema de saúde e entender as suas necessidades também, e olhar para o paciente que ele também precisa e como fornecer acesso. Então, acho que a gente está ali no meio e o nosso grande desafio é como combinar todas essas partes. Isso requer para a gente aqui um entendimento muito amplo, acho que um estudo contínuo e um desafio, porque a gente é desafiado, e aí até vou abrir aqui um parêntese, a gente é desafiado pelo sistema de saúde, né, muitas vezes em discussões, enfim, de entender os seus pontos, as suas realidades que são distintas, a gente lidar com todos os tipos de sistema de saúde, então hoje dentro de uma indústria você está dependente da área que você está falando de público, de privado, você está falando de prestador, você está falando de pagador. Então, você entender todas essas nuances, a realidade de cada um é fundamental, mas a gente também é desafiado internamente de como a gente pode reconhecer o valor da inovação. Afinal de contas, são anos de pesquisa ali junto. Então, o que a gente tenta fazer é estudar muito. Então, eu fui fazer o meu mestrado, eu fui procurar, fui fazer minha pós, fazer meu mestrado. Então, a gente está sempre fazendo curso, a gente está em discussão sempre com as pessoas, e pessoas de círculos diferentes.
Então, a gente tem muito acesso às pessoas da indústria, né? Mas é muito importante a gente conversar com as pessoas da universidade, as pessoas do NADS, as pessoas do próprio sistema público, as pessoas que estão dentro do hospital, dentro da operadora de saúde, porque acho que a riqueza é essa, é você conseguir entender diferentes realidades para você, eu brinco que o grande desafio de acesso é como você consegue orquestrar tudo isso e fornecer de fato o acesso para o paciente. E isso a gente só consegue, enfim, estudando, conversando, trocando experiência com pessoas diferentes, com cabeças diferentes. Muito Acho que eu bom, respondi essa. respondeu sim, porque, quando especialmente, né, quando eu que sou da época de criação da Conitec, a gente não conseguia pessoas para colocar nem lá dentro, né, não tinha essa formação. E a gente vê como o sistema de saúde, ele também provoca mudanças no mercado de trabalho, né. Então quando na criação da Conitec, fez-se a necessidade também de ter áreas, né, especializadas dentro das indústrias, aí várias consultorias se abriram, várias Exato. pessoas, né, cursos de graduação, pós-graduação, enfim, então é um mercado que se abre e a gente está falando de uma disciplina de graduação, mas que várias pessoas assistem essa aula depois, né, quando fica no YouTube, as pessoas às vezes ficam, especialmente a nossa área, né, farmacêutica, a gente está falando de um curso de graduação em farmácia, limitadas a algumas áreas e não enxerga a ATS como uma possibilidade, né? Não enxerga o Sim, acesso como um todo. E é legal você trazer isso, assim, que, né, mostrando, ok, venha, mas venha para estudar, venha para se exato. atualizar o tempo inteiro. Exato. E eu acho que tem um ponto que é aí, enfim, trazendo um pouco da beleza que é você fornecer esse curso de forma gratuita. É difícil, não é fácil encontrar cursos de ATS ou cursos de acesso que expliquem sistemas de saúde, que tragam diferentes abordagens. É difícil você encontrar, mesmo fora da faculdade, enfim, mesmo depois, mesmo para a gente que está na indústria, às vezes a gente quer entender algum tema, é difícil, assim, não é fácil. Então, acho que um ponto aqui é o privilégio de ter esse curso dentro da universidade ali, para as pessoas e principalmente para ficar para quem quer assistir depois, porque aí, dependente de estar na universidade, ou não. E, enfim, o estudar tem que sempre ter, porque vai mudando, né? Vai mudando. E a gente fala dentro da indústria que acesso é uma das principais áreas hoje dentro da indústria. E é verdade, é muito difícil a indústria andar sem acesso hoje, sem entender o sistema de saúde, frente a todo o avanço de tecnologia que está vindo. Então, acho que tem um mercado gigantesco, enfim, público, privado, indústria, universidade, acho que é um mundo aí de oportunidade. Muito legal, Mariana. Temos uma mão levantada. Por favor, fale seu nome e se quiser abrir a câmera, se quiser só fazer a pergunta. Eu não sei como tá na Nayara. câmera. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa Tudo tarde, bem. Elaine, boa tarde, Mariana. Achei muito boa a apresentação. E eu fiquei pensando a questão que esses modelos inovadores de acesso que você apresentou para gente, tanto no financeiro quanto na performance, ele requer mais dados até posteriormente a fechamento do contrato, né? Porque você vê acompanhamento, se foi, o quanto foi efetivo, acompanhamento de qual foi a performance do produto. Então, é um trabalho que, assim, já foi até incorporar e vai ter uma continuidade muito além até, acho que, da incorporação. Sim. E aí, no quanto isso é benéfico para a indústria, pensando que, por exemplo, hoje eu imagino que o SUS não vai ter uma capacidade de também fazer esse controle à risca, então isso vai ter que vir, por exemplo, da própria indústria, e o quanto isso traz, né, de benefício para ela, e até nesses dados que você colocou, que acaba sendo um estudo, né, porque você vai ver o quanto o medicamento foi efetivo. E aí, nisso, acaba o produto e o paciente entrando também como um sujeito de estudo do produto? Sim. Vamos lá. O ponto que você trouxe são exatamente os desafios que a gente vive. Então, a incorporação ela não acaba ali no processo, né? Depois tem toda uma discussão ainda de pactuação, modelo de financiamento, de fato disponibilizar. Por exemplo, os Zolgensma, mas a gente está falando foi que 2022, final de 21, está terminando de discutir o modelo ainda. Então, assim, realmente é um trabalho longo, né, para se fazer.
Em relação a dados, essa troca de informação, eu acho que esse é o principal desafio hoje que tem para esses modelos baseados em performance, né. Então, a gente tem um sistema ainda muito fragmentado, a gente carece de algumas, né, enfim, de sistema mesmo. Estou nem falando de pessoas, falando de sistema mesmo de saúde que se conversam para coletar o dado. A gente sabe que o paciente hoje do estudo controlado não é o paciente na vida real, então tem um pouco essas incertezas para ambas as partes, né, e aí traz a incerteza para o sistema, mas também traz para o fornecedor ali do medicamento, porque se o paciente não tomar a medicação, se o paciente fizer uso no horário errado, será que a avaliação vai ser de que o medicamento não funciona? Mas a gente não sabe, o paciente não tomou, por exemplo, o medicamento. Então todas essas incertezas são muito discutidas ali nesse modelo, e aí eu acho que esse, por exemplo, acho que é um dos pontos que faz com que não seja o modelo hoje mais utilizado, né, porque você não consegue ter tudo redondinho, tem esses desafios. A indústria, de uma forma geral, ela tem o interesse, né, de incorporar a terapia, e aí independente, tá, da indústria, independente da terapia, de fornecer o acesso para o paciente, independente do canal. Então, o que acaba muitas vezes conversando, é dentro do modelo, a indústria aporta também esse acompanhamento, né. Então, hoje você tem a maioria delas tem programa de suporte ao paciente, tem várias se estruturando com programas de acesso para separar, né, de medicamentos ali, modelos de medicamento, para conseguir acompanhar esses pacientes, mas não é fácil. Então, a gente está muito aguardando esse primeiro modelo para tentar entender como tudo foi estruturado, né, aqui no Brasil, mas de fato esses desafios que você trouxe são reais e é o desafio real que está todo mundo buscando resolver, assim. Mas a indústria se coloca sempre à disposição, no sentido, pelo menos as que eu trabalhei, eu não vou falar de todas, mas de uma forma geral, à disposição para ajudar, auxiliar, por exemplo, trazendo esse terceiro parceiro. Mas não é só isso, né, não é só uma parte financeira de trazer alguém, tem toda a parte de troca de dados, de informação, de estrutura ali que acaba sendo um pouco mais desafiador. Perfeito, Obrigada. Nayara. Quer fazer mais pergunta? Boa. Mais alguém? Bom, Mariana, então eu vou partir para encerrar, porque foi rica a discussão, né, e essa pergunta da Nayara, faz diferença, né. Cadê os dados? Nós temos um sistema que é totalmente, segregado em relação aos dados, né. Temos vários sistemas que não se conversam. Interoperabilidade é um tema urgente. E eu costumo falar, depois de ter passado por algumas gestões federais também, que investir em TI, né, investir nesse banco de dados que converse, que traga informação, né, que ajude a fazer a informação, precisa de um investimento muito alto. E é um investimento estrutural. O investimento estrutural, nem sempre os gestores estão dispostos a fazer, porque eles não vão conseguir mostrar para a população que aquele supercomputador comprado que valeu milhões, que aquilo ali foi um benefício para a população. A maioria da população não entende. Então, muitos não querem dar a canetada desse custo todo, porque ele não vai ter retorno político disso, dentro da sua gestão. Então, a gente vai à míngua, né, penando, pedindo pelo amor de Deus, contratando consultores, enfim, para tentar fazer esses sistemas acontecerem na gestão. Então, é um grande desafio no Brasil por isso, né? Enquanto a gente não tiver esse entendimento de que a gente precisa ter na gestão, né, um olhar de Estado e não um olhar de governo, de governos, né? De vários governos que vão passando e não querem fazer essa discussão estratégica, sempre tem várias ideias, sempre as coisas estão muito lindas, mas no fim a gente não tem esse investimento, porque não vai trazer retorno a curto prazo. É muito melhor colocar numa coisa que vai se comprar, ou que vai inaugurar, que vai abrir a fitinha, que vai baixar a cortininha lá daquela placa que deu o nome à inauguração da coisa, que no supercomputador talvez não faça muita diferença, né? Então, é urgente que a gente olhe para isso, porque isso vai dar mais segurança para esse tipo de modelo. Verdade.
né? Vai trazer mais segurança para todo mundo, mais segurança para quem está pondo dinheiro, para quem está trazendo, olha, para quem está deixando de ganhar ali, né? Abrindo mão de algumas coisas, a indústria. Então, para dar segurança nesses modelos baseados em performance, sem dúvida, a gente tem que ter um olhar de Estado, né? É a minha opinião. Quer fazer algum comentário, as palavras finais, por favor, Mariana? Boa. Não, enfim, eu adorei estar aqui, eu acho que agradecer por estar aqui, pela oportunidade de poder falar com vocês sobre esse tema. Eu, Elaine sabe, eu sou apaixonada por acesso, por vários temas que tangenciam acesso. Se deixar aqui, eu vou convencer todo mundo a vir para acesso. Então, agradecer e me colocar à disposição. No final, só que eu vi que eu não coloquei meu e-mail ali, mas a Elaine tem também. Depois vocês podem perturbar ela ou a mim, podem me achar também no LinkedIn e aí a gente pode conversar também no paralelo. Mas isso. Obrigada, Elaine, obrigada aí a todo mundo. Eu super agradeço, Mariana, muito obrigada. Agradecer também a nossa audiência, né, aqui os alunos e também as pessoas que se inscreveram como profissionais, né, que estão fora da UNB aqui fazendo, né, como a Nayara e tantos outros que estão aqui fazendo o ATS em Pauta acontecer, porque se as pessoas não querem, ele não acontece, né, então é muito bom ter audiência e agradecer às 4, né, palestrantes, dessa vez foram só mulheres poderosíssimas, muito inteligentes, que nos inspiram, assim como você, Mariana. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui, por encerrar, e só comigo mesmo para fazer essas coisas, né, de sair correndo, vai correndo, eu estou chegando, a gente vai começar e vai dar tudo certo. Me emociono porque não é fácil fazer esse tipo de evento acontecer, de chegar ao que chegamos, uma segunda edição de altíssimo nível. Então, isso só porque temos palestrantes que se doam seu tempo, doam todo o seu conhecimento para que outros também possam crescer. Então, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Beijão. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima edição do TS em Pauta.